Imagine acordar em um mundo onde quase ninguém questiona nada. Um mundo em que a mente humana, antes uma arma poderosa de investigação, reflexão e descoberta, foi reduzida a uma simples máquina de repetir opiniões alheias. Agora, pare e pense. Isso já não está acontecendo ao nosso redor? Olhe à sua volta. As pessoas vivem correndo, distraídas, com a atenção sequestrada por telas, notificações e opiniões fabricadas. O barulho é tão alto que a reflexão foi silenciada. A pressa é tão constante que a contemplação virou perda de tempo e a aceitação cega, aplaudida. O que acontece a uma sociedade quando o pensamento crítico desaparece? O que acontece quando o raciocínio profundo é substituído por reações instantâneas, opiniões superficiais e câmaras de eco coletivas? É disso que vamos falar neste vídeo. Prepare-se para encarar uma verdade perturbadora. Estamos entrando na era da estupidez coletiva, um fenômeno em que multidões inteiras adotam pensamentos rasos, aceitam narrativas sem questionar e entregam sua liberdade intelectual sem perceber. Mas, atenção! Ao final desta jornada, vou revelar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo e até a si mesmo. Uma verdade que pode determinar se ainda há esperança para recuperarmos nossas mentes, ou se já é tarde demais. Antes de mergulharmos, um pedido rápido. Se você busca entender o poder, a natureza humana e como escapar da manipulação, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos como este e garante que você não fique preso nas sombras da ignorância. E claro, já deixa o seu like. Assim, o algoritmo entende que esse é o tipo de conhecimento que precisa ser espalhado. Deixe-me começar com uma verdade desconfortável. Pensar é difícil. Exige esforço, exige energia e muitas vezes exige coragem. E no mundo em que vivemos, pensar não é apenas difícil, é desencorajado. Vivemos em uma sociedade que não recompensa a reflexão, mas sim a velocidade, a reação emocional e a conformidade. Você percebeu isso? Veja como funcionam as redes sociais. Não importa se o que você escreveu é verdadeiro ou profundo, mas sim se gera engajamento, se causa reação, se desperta polêmica. A verdade não importa. O que importa é o impacto imediato. Mas isso não é por acaso. Estamos sendo condicionados dia após dia a abandonar o pensamento crítico. De um lado, algoritmos que só mostram aquilo que você já concorda. Do outro, sistemas educacionais que premiam a memorização, não a exploração. E assim, pouco a pouco, a chama do pensamento independente vai se apagando. O filósofo e linguista Noam Chomsky já nos avisava sobre isso décadas atrás. Em sua análise da mídia e da propaganda, ele falou sobre a fabricação do consentimento. Traduzindo, quando as pessoas são treinadas para consumir sem questionar, aceitar sem entender e repetir sem refletir, tornam-se fáceis de administrar e ainda mais fáceis de manipular. Pense bem, o pensamento crítico, que deveria ser visto como uma habilidade essencial para todo ser humano, hoje é considerado um incômodo. Ele atrapalha o fluxo da informação rápida. Ele questiona ideologias. Ele gera debates que desestabilizam. Ele pergunta, mas isso é realmente verdade? E em um mundo obcecado em parecer certo, essa simples pergunta se tornou um ato de rebeldia. Agora, talvez você se pergunte, mas por que as pessoas simplesmente não param para pensar? E a resposta está em algo que todos nós sentimos na pele: a sobrecarga de informações. Segundo o neurocientista Daniel Levitin, uma pessoa comum hoje processa 5 vezes mais informações por dia do que há apenas algumas décadas. Pare para imaginar. Notificações, mensagens, notícias, propagandas, vídeos, comentários, discussões, polêmicas, tudo ao mesmo tempo.
Nosso cérebro não foi projetado para lidar com esse fluxo incessante. E quando está sobrecarregado, ele busca atalhos. Esses atalhos têm nome: vieses cognitivos e pensamento de manada. Em vez de avaliar ideias com calma, a mente olha para os outros em busca de direção. Se todo mundo acredita, deve ser verdade. Se muitos estão compartilhando, deve ser importante. Se um influenciador falou, então não há motivo para duvidar. Esse mecanismo se chama prova social. E embora seja útil em algumas situações, ele é facilmente explorado. Deixe-me dar um exemplo. Você já viu uma postagem nas redes com milhares de curtidas e comentários? Qual foi sua primeira reação? A maioria pensa, isso deve ser relevante, mas isso não é a razão falando. Isso é um atalho psicológico, e é exatamente por isso que a estupidez coletiva se espalha tão rápido. Não porque as pessoas sejam burras, mas porque estão condicionadas a seguir sinais sociais em vez da lógica e da razão. Pausa para reflexão e CTA. Se até aqui você já percebeu que existe uma engenharia por trás da nossa incapacidade de pensar, então você precisa estar nesse canal. Aqui a gente vai fundo na psicologia, filosofia e poder, coisas que quase ninguém está disposto a discutir. Então inscreva-se agora, porque no próximo capítulo vamos expor uma das forças mais sombrias que estão matando o pensamento crítico: a guerra contra a leitura e a atenção. Se existe um inimigo silencioso que está corroendo nossa capacidade de pensar, esse inimigo é a perda da atenção. Você já reparou como é cada vez mais difícil terminar um texto sem olhar o celular? Ou como a leitura de um livro parece um desafio quase impossível para muita gente? Essa dificuldade não é apenas preguiça ou falta de interesse. Ela é o sintoma de uma transformação profunda acontecendo dentro do nosso cérebro. A neurocientista Marianne Wolf tem se dedicado a estudar como o cérebro humano está sendo reprogramado pela era digital. Segundo ela, o hábito de ler profundamente, de mergulhar em ideias complexas, refletir sobre argumentos e absorver narrativas longas, está desaparecendo. No lugar disso, desenvolvemos o que ela chama de cérebro da leitura superficial. Pulamos de aba em aba, escaneamos palavras, procuramos resumos, buscamos a resposta mais rápida, não a mais profunda. Mas aqui está o problema. O pensamento crítico exige atenção sustentada. Você não pode analisar, refletir ou realmente entender uma ideia se sua mente está constantemente fragmentada. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você leu um artigo inteiro sem se distrair? Quando foi a última vez que ouviu alguém até o fim sem já preparar sua resposta mental? Quando foi a última vez que, diante de uma ideia provocadora, você parou em vez de simplesmente reagir? Esses pequenos hábitos, que antes eram naturais, estão morrendo diante de nossos olhos. O falecido astrônomo e divulgador científico Carl Sagan também nos alertou sobre isso. Ele disse: vivemos em uma sociedade esquisitamente dependente da ciência e da tecnologia, na qual quase ninguém sabe nada sobre ciência e tecnologia. A preocupação de Sagan não era apenas com a ignorância, era com a erosão da capacidade de pensar criticamente sobre os sistemas dos quais dependemos. Pense nisso. Vivemos cercados por tecnologia, cercados por ciência aplicada em cada detalhe da nossa vida, mas já não conseguimos avaliar com clareza as consequências, os riscos e as manipulações que estão escondidas atrás de cada nova ferramenta. Essa cegueira não é natural, ela é cultivada. Porque lemos menos, porque refletimos menos, porque o pensamento crítico é desconfortável. Ele exige que você encare suas próprias falhas. Ele exige que você reconheça a complexidade do mundo. Ele exige que você suporte a incerteza. E isso dói. É muito mais fácil pular direto para uma opinião pronta, repetir um slogan ou compartilhar uma frase de efeito.
É muito mais fácil se esconder no conforto das respostas rápidas do que encarar a dúvida. Mas ao fazer isso, abrimos mão da profundidade em troca da ilusão de certeza. Psicologia nos mostra que uma das coisas mais desconfortáveis para o ser humano é a dissonância cognitiva. Aquele choque interno quando nossas crenças entram em conflito com novas informações. O pensamento crítico frequentemente nos coloca nesse estado. Ele nos força a admitir que talvez estejamos errados, que talvez nossas certezas não sejam tão sólidas assim. E em uma cultura que valoriza a confiança cega e a identidade tribal, esse tipo de desconforto é visto quase como uma fraqueza. Assim, em vez de pensar, preferimos nos defender. Recuamos para nossas bolhas, repetimos mantras, cancelamos vozes que nos incomodam, decoramos frases prontas em vez de participar de diálogos honestos. O filósofo grego Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento nasce do diálogo honesto, da troca de perguntas, do exame constante das ideias. Mas olhe para o nosso mundo hoje. Esse diálogo desapareceu. No lugar dele, temos debates televisivos rasos, threads tóxicas no Twitter, vídeos curtos que cortam nuances e transformam ideias complexas em frases de efeito. O que presenciamos não é apenas uma falta de pensamento, é a ascensão da preguiça mental coletiva. E aqui está a parte mais perigosa. Quando as pessoas param de pensar, elas param de questionar. E quando param de questionar, tornam-se presas fáceis da manipulação, da propaganda e do medo. Pergunte a si mesmo: quem se beneficia quando uma população inteira já não pensa por conta própria? A resposta é óbvia: aqueles que querem controlar. Governos, corporações, líderes carismáticos, todos eles se alimentam da passividade mental. E quanto menos você lê, quanto menos você reflete, mais dependente você se torna de alguém que pensa por você. Se você acha que a luta contra o pensamento crítico é apenas sobre tecnologia ou distração digital, pense novamente. O problema vai muito mais fundo. Ele é emocional, psicológico e cultural. O grande filósofo e psicólogo Erich Fromm estudou o que ele chamou de medo da liberdade. Segundo Fromm, a verdadeira liberdade, aquela que nos permite pensar por nós mesmos, questionar normas e desafiar autoridades, vem acompanhada de responsabilidade. E responsabilidade, para a maioria das pessoas, é assustadora demais. Quando você escolhe pensar por si mesmo, você não pode mais culpar outros por sua ignorância. Não pode mais se esconder na multidão. Não pode mais se confortar com respostas fáceis ou populares. Você precisa enfrentar a incerteza da verdade. E para muitos, isso é um fardo pesado demais. Então, o que fazemos? Escolhemos conforto, escolhemos distração, escolhemos simplicidade em vez da complexidade. E ao fazer isso, nos tornamos mais fáceis de controlar. O sistema educacional moderno também tem sua parcela de culpa. John Taylor Gatto, professor premiado e crítico ferrenho do ensino tradicional, alertou: a verdade é que as escolas não ensinam realmente nada, exceto como obedecer ordens. Na era industrial, escolas foram desenhadas não para criar pensadores independentes, mas para preparar trabalhadores previsíveis, obedientes e não disruptivos. Desde cedo, crianças são avaliadas pela capacidade de memorizar e repetir, não pela originalidade ou profundidade de suas ideias. A curiosidade é vista como distração. A conformidade é recompensada. E a mensagem implícita é clara: siga as regras, não questione demais, não se destaque. E quando crescemos, esse padrão não desaparece, ele se intensifica. No trabalho, aprendemos que questionar chefes ou ideias populares pode custar caro.
Na mídia, aprendemos que opiniões divergentes são rapidamente canceladas ou ridicularizadas. Até nas amizades, o medo da exclusão social nos leva a calar nossas dúvidas. Silêncio, com o tempo, se torna cumplicidade. A conformidade se transforma em hábito. Fromm explica que muitas pessoas secretamente desejam entregar sua liberdade de pensamento. Por quê? Porque pensar por si mesmo significa lidar com responsabilidade. Significa encarar o desconhecido, desafiar a autoridade e aceitar que às vezes você pode estar errado. E a maioria prefere o conforto da ignorância, seguir tendências sem questionar repetir frases prontas. Trocar liberdade por validação social. Assim, se formam manadas de mentes obedientes, prontas para seguir qualquer narrativa dominante. E não podemos ignorar o papel das redes sociais nesse processo. O que antes era um espaço de conexão global, hoje se tornou um campo de batalha de opiniões, ciclos de indignação e manipulação algorítmica. Cada plataforma é desenhada para mantê-lo rolando infinitamente, incentivar respostas rápidas e emocionais, reforçar crenças pré-existentes. Você é empurrado constantemente para conteúdos que confirmam sua visão de mundo, enquanto tudo que desafia sua perspectiva é ocultado, ignorado ou atacado. As redes sociais não premiam verdade, mas engajamento. Elas prosperam na divisão, no choque emocional, na reação instantânea. E no meio de todo esse barulho, a voz da razão desaparece. O filósofo Marshall McLuhan, nos anos 1960, já avisava: o meio é a mensagem, ou seja, a forma como recebemos informações muda como pensamos. Hoje, meios digitais incentivam velocidade. Em vez de profundidade, indignação, em vez de reflexão, certeza, em vez de humildade até, a verdade se tornou relativa. O que importa não é se algo é factual, mas se é viral. Quando deixamos de avaliar ideias pelo mérito e começamos a julgar pelo consenso, surge a tirania da maioria, não política, mas cognitiva. Se todo mundo acredita, é mais fácil aceitar do que questionar. Se todos compartilham, a dúvida se torna desconfortável. E é assim que a estupidez coletiva se fortalece. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Se você quer aprender a escapar da manipulação, desenvolver pensamento crítico e ver além da superfície, esse é o canal certo. Deixe seu like para apoiar a propagação desse conteúdo. Cada ação sua ajuda a despertar mais pessoas para essa realidade. O maior segredo da estupidez coletiva não está na tecnologia, na escola ou na política. Ele está dentro de nossas próprias mentes. Mesmo pessoas inteligentes podem ser enganadas. E a razão para isso está nos atalhos mentais, nos vieses cognitivos e nas reações automáticas que moldam nosso pensamento sem que percebamos. O psicólogo vencedor do Nobel, Daniel Kahneman, nos ensinou que nosso cérebro opera em 2 sistemas. Sistema rápido, instintivo, emocional, automático. Faz julgamentos instantâneos, salta para conclusões e economiza energia. Sistema lento, deliberado, racional, analítico. Exige esforço, atenção e paciência. Na vida moderna, a maioria de nós vive presos no sistema rápido. Somos constantemente bombardeados por informações, distrações e estímulos emocionais. Não há tempo nem vontade de parar e analisar com profundidade. O resultado? Confiamos em atalhos mentais, seguimos sinais sociais em vez de avaliar argumentos. Caímos facilmente em vieses cognitivos. Um dos atalhos mais poderosos é a prova social. Quantas vezes você já viu uma postagem com milhares de curtidas e comentários e assumiu que aquilo deve ser verdade? Isso não é razão falando. É um atalho psicológico que diz: se todos concordam, deve estar certo.
É assim que a estupidez coletiva se espalha tão rapidamente. Não porque as pessoas são burras, mas porque foram condicionadas a seguir sinais em vez de pensar por si mesmas. Outro viés poderoso é o viés de confirmação. Uma vez que aceitamos algo como verdade, nosso cérebro automaticamente defende essa crença, mesmo diante de evidências contrárias. Pergunte a si mesmo quantas vezes você realmente procurou provas que contradizem suas opiniões. Quantas vezes você ouviu argumentos opostos para entender e não apenas para rebater? A resposta, para a maioria, é raramente. É por isso que o pensamento crítico é tão vital. Ele nos força a desacelerar, questionar, refletir. Ele nos desafia a não aceitar tudo que vemos e ouvimos. E isso é desconfortável, porque enfrentar a verdade exige coragem. Coragem para admitir que podemos estar errados. Coragem para resistir à pressão da maioria. Governos, empresas e plataformas digitais conhecem esses atalhos e os exploram. Transformam questões complexas em bifurcações simplistas, usam linguagem emocional para contornar a razão. Repetem narrativas até que pareçam naturais, familiares, verdadeiras. E quando você aceita essas narrativas como verdade, seu cérebro automaticamente defende a crença, independentemente de evidências. Outro fenômeno perigoso é o pensamento de grupo, groupthink. Quando a harmonia do grupo se torna mais importante que a verdade, até pessoas inteligentes podem tomar decisões irracionais ou catastróficas. Dúvidas são silenciadas, discordâncias são ignoradas ou consenso. Se torna mais importante que a lógica é. Assim que decisões ruins são tomadas em empresas, governos e até comunidades inteiras. Se até agora você está começando a perceber o tamanho do problema, prepare-se. A história nos mostra que pensadores críticos sempre foram minoria, mas eles mudaram o mundo. Pessoas que ousaram desafiar ideias coletivas, que resistiram à pressão da multidão e que questionaram o senso comum, foram e ainda são os motores do progresso humano. Pense em Galileu Galilei, que desafiou a visão do mundo da igreja e enfrentou perseguição para revelar a verdade científica. Pense em Charles Darwin, que revolucionou nossa compreensão da vida, mesmo enfrentando críticas intensas de toda a sociedade da época. Pense em Nietzsche, que questionou moralidade, religião e cultura de seu tempo, ou em Martin Luther King, que ousou desafiar sistemas injustos e inspirou milhões a pensar por si mesmos. Esses indivíduos não eram necessariamente mais inteligentes que os outros. Eles eram corajosos o suficiente para pensar diferente, para suportar o desconforto da dúvida e para agir apesar da pressão social. O pensamento crítico sempre foi visto como um ato de rebeldia. Quem questiona, desafia ou desafia a narrativa dominante corre riscos. Ser ignorado, ser ridicularizado, ser atacado social ou profissionalmente e ainda assim, os benefícios são incomparáveis. Clareza, autonomia, poder de tomar decisões com base na razão, não na pressão do grupo. Agora você pode estar se perguntando, mas como posso ser diferente em um mundo tão condicionado? Aqui estão alguns passos essenciais. Questione tudo. Não aceite verdades prontas. Pergunte: quem se beneficia se eu acreditar nisso? Qual é a evidência? Pratique a atenção. Desconecte-se das distrações. Leia profundamente. Reflita antes de reagir. Enfrente o desconforto. Reconheça suas próprias falhas e inconsistências. Aceite que você pode estar errado. Busque o diálogo, não o conflito. Converse com pessoas que pensam diferente. Ouça para entender, não para atacar. Cultive humildade intelectual. Saber que você não sabe tudo é o primeiro passo para aprender de verdade. O mundo não muda apenas com protestos e revoluções barulhentas.
Ele muda quando uma pessoa escolhe pensar por si mesma, quando ela decide questionar, refletir e não se deixar manipular. Essa é a revolução silenciosa. E cada pessoa que desperta é uma luz em meio à escuridão da coletividade condicionada. Até agora, vimos como o pensamento crítico está desaparecendo e como a sociedade moderna condiciona nossas mentes à passividade. Mas o problema não termina aí. Existe uma rede de manipulação sofisticada que explora todos os nossos atalhos mentais e vieses cognitivos. Se você acha que isso só acontece com outras pessoas, pense de novo. Todos nós somos alvos potenciais. E até as mentes mais inteligentes podem ser enganadas. O primeiro passo para resistir é entender a diferença entre informação e propaganda. Informação é baseada em fatos verificáveis, contexto e análise crítica. Propaganda é construída para provocar emoções, controlar opiniões e manipular comportamentos, muitas vezes sem que você perceba. Redes sociais, notícias sensacionalistas, anúncios e até discursos políticos podem se infiltrar em nossa mente de maneira quase invisível. A questão não é se você é inteligente, mas se você está consciente das técnicas usadas contra você. Nosso cérebro adora atalhos. Eles nos economizam energia, mas são a porta de entrada para manipulação em massa. Alguns exemplos: repetição de narrativa. Quando uma ideia é repetida constantemente, ela se torna familiar e é percebida como verdadeira. Apelo à emoção. Linguagem carregada de emoção faz com que você reaja antes de pensar. Prova social. Se todos parecem acreditar, você inconscientemente assume que deve ser correto. Pressão de grupo. Discordar pode gerar rejeição social, então seguimos a maioria. A boa notícia é que podemos treinar a mente para resistir a esses ataques. Consciência plena, mindfulness. Observe quando está reagindo emocionalmente em vez de refletir. Verificação de fontes. Pergunte sempre: de onde veio essa informação? Quem lucra com minha aceitação dessa ideia? Pensamento lento. Faça um esforço consciente para usar o sistema lento de Kahneman, analisando criticamente cada argumento antes de aceitar. Diálogo. Ativo. Converse com pessoas de diferentes perspectivas. O objetivo não é vencer, mas entender e desafiar suas próprias crenças. Resistir à manipulação exige coragem. Coragem de questionar a maioria, de enfrentar a pressão social e de admitir que você pode estar errado. Cada vez que você escolhe refletir em vez de reagir, você fortalece sua mente. Cada vez que você investiga em vez de acreditar cegamente, você se torna menos vulnerável à estupidez coletiva. Até agora, vimos como a sociedade, a mídia e até nossos próprios cérebros podem nos levar à estupidez coletiva. Mas o pensamento crítico não é apenas uma habilidade intelectual. Ele é, acima de tudo, um ato espiritual e moral. Quando você escolhe pensar por si mesmo, está fazendo mais do que analisar informações. Você está honrando a verdade, desafiando a conformidade e reivindicando sua liberdade interior. Pensar criticamente é libertador e perigoso ao mesmo tempo. É libertador porque permite que você reconheça suas próprias crenças e as questione e separe sua identidade das ideias impostas pela sociedade. Tome decisões baseadas na razão, não no medo ou na pressão. É perigoso porque desafiar a narrativa dominante muitas vezes provoca resistência, raiva ou incompreensão. E ainda assim, a liberdade exige coragem. A liberdade real vem quando você aceita que não tem todas as respostas, mas está disposto a buscá-las. O pensamento crítico também é um ato ético. Quando você questiona, quem se beneficia daquilo que você acredita?
essa informação promove justiça ou manipulação? Estou sendo honesto comigo mesmo ou apenas seguindo a multidão? Você está exercendo responsabilidade moral. Você está protegendo não apenas a si mesmo, mas também a sociedade da propaganda, manipulação e ignorância coletiva. O pensamento crítico tem um componente espiritual. Ele conecta você à consciência mais profunda, ajuda a perceber as estruturas de poder e manipulação ao redor, permite que você desperte para a realidade, mesmo quando ela é desconfortável. Como disse Carl Jung, as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. Pensar criticamente é exatamente enfrentar sua própria alma, seus preconceitos, seus medos, suas limitações. Reflexão diária. Reserve momentos para questionar suas ações e crenças. Leitura e estudo profundo. Prefira livros e artigos, completos a manchetes rápidas. Diálogo construtivo. Converse com quem pensa diferente, buscando compreensão, não vitória. Questionamento ético. Pergunte sempre: isso promove verdade, liberdade e justiça? Cada hábito fortalece a mente, a consciência e a liberdade interior. Chegamos à parte mais prática desta jornada. Como transformar o pensamento crítico em ação real, resistir à manipulação constante e proteger sua liberdade intelectual. O mundo está cheio de distrações, informações falsas e pressões sociais. Se você não treinar sua mente, será empurrado passivamente na direção que outros desejam. Antes de compartilhar uma notícia ou emitir uma opinião, pergunte-se: isso é verdade ou apenas parece verdade? Qual é a fonte desta informação? Quem se beneficia se eu acreditar ou agir sobre isso? Essa pausa simples já separa os pensadores críticos da multidão automática. Lembre-se dos dois sistemas de pensamento, rápido e lento. Sistema rápido: reage emocionalmente no impulso. Sistema lento: analisa, questiona, reflete. Em um mundo acelerado, é fácil viver no sistema rápido. Treine sua mente para desacelerar e usar o sistema lento quando for importante. Pergunte, investigue, compare fontes. Não se contente com respostas fáceis ou populares. Autoridade e consenso não são sinônimos de verdade. Mesmo especialistas podem estar errados ou influenciados por interesses ocultos. Pergunte sempre: essa afirmação é baseada em evidências? Existe outra perspectiva que estou ignorando? Estou sendo manipulado emocionalmente? Isso transforma informação em conhecimento real e te protege da manipulação coletiva. O pensamento crítico exige concentração. Leia textos longos, evite pular de aba em aba, pratique atenção plena. Quanto mais você treina sua mente a focar, mais ela resiste a distrações digitais, notícias sensacionalistas e atalhos mentais automáticos. A verdadeira sabedoria não está em vencer debates, mas em compreender e questionar. Converse com quem pensa diferente. Ouça de verdade. Explore ideias em vez de reagir impulsivamente. Diálogo construtivo fortalece o pensamento crítico e revela falhas em suas próprias crenças, algo essencial para o crescimento intelectual. Coragem para enfrentar suas próprias certezas. Humildade para aceitar que você não sabe tudo. Esses são os dois pilares que tornam o pensamento crítico uma arma poderosa contra a estupidez coletiva. Sem eles, você ainda pensa, mas apenas dentro dos limites que a sociedade, a mídia e os algoritmos definiram para você. Não basta pensar, é preciso agir com consciência. Escolha o que consome. Questione informações antes de compartilhar, inspire outros a pensar. Defenda a verdade. Mesmo quando é desconfortável, cada pequena ação fortalece sua mente e a comunidade ao seu redor. O pensamento crítico é a única defesa real contra a manipulação, a ignorância e a estupidez coletiva.
Ele é intelectual, moral e espiritual. Ele exige coragem, paciência e atenção. Mas cada ato de reflexão, cada dúvida questionada, cada decisão consciente é uma chama contra a escuridão da conformidade. Você tem o poder de despertar não apenas sua própria mente, mas influenciar outros ao seu redor. Cada pessoa que escolhe pensar por si mesma faz o mundo mais inteligente, justo e livre. Se este vídeo fez você repensar a forma como encara informações, opiniões e sua própria mente, inscreva-se no canal agora. Deixe o like para apoiar o crescimento do pensamento crítico. Compartilhe este vídeo com alguém que você quer ver despertando para a realidade e pensando por si mesmo. Lembre-se, a revolução começa dentro da sua mente. Cada vez que você escolhe refletir em vez de reagir, questionar em vez de aceitar e pensar em vez de seguir, você está construindo uma sociedade mais consciente e livre. Fique curioso, fique desperto e, acima de tudo, continue pensando.